Fala galerinha da terceira série, firme e forte com vocês aí. Espero que todo mundo esteja fazendo as atividades, acompanhando. Galerinha, hoje nós estamos encerrando o nosso primeiro bimestre, tá? Com a correção da atividade da frente 3, tá? Quer dizer, frente 3, atividade 5. Tranquilo? Então hoje nós vamos começar, começar essa correção, encerrando na verdade, esse nosso primeiro bimestre. Nas próximas aulas já iniciamos o segundo bimestre, tá? Eu quero que vocês acompanhem. Já tá com os livros novos aí, né? Que a professora já começou a entregar para vocês, tá? Então acompanhe direitinho, pessoal. Não vamos sair perdendo, tá? Vamos continuar firme e forte. Não esqueçam de fazer as perguntas devidas, galera, pra gente poder tirar as dúvidas. Sem perguntas não tem como a gente tirar dúvidas, tranquilo? Vamos continuar então aí com a correção, tá? Dessa atividade, tranquilo? Muito bem, pessoal. Vamos começar então. A questão número 1 fala o seguinte: assinale as estruturas anatômicas encontradas apenas nos seleteratos. Então, eu quero as estruturas anatômicas aí encontradas apenas nos seleteratos. Então, ó, nós temos aí o pé ambulacrário, né? Sinodoblasto, tranquilo? Temos também espícula e células flama, certo? Então, nesse caso aí, galerinha, a alternativa correta é o que? O sinidoblasto, que é uma estrutura encontrada aí a mais na anatomia, tá, dos seleteratos. Tranquilinho? Continuando. C. 2, né? Desculpa, 2. Vamos lá. Os sistemas celulares do corpo dos heterotróficos pluricelulares dispõem de dois sistemas de sinalização para integração dos sistemas corporais. São eles: o sistema circulatório e respiratório, sistema circulatório e excretor, né? Então a alternativa correta é qual? C. Sistema nervoso e hormonal, que faz essas alterações, tá? Lembrando bem disso. Beleza? Continuando. Questão 3. Com base no cladograma, é correto afirmar que o corresponde à presença de. Vamos lá, então, qual que completa aí certinho, né? Então, eu tenho aí as alternativas. Ponto 1, célula nervosa. Ponto 2, pseudoceloma. Ponto 3, simetria bilateral. D, ponto 4, exoesqueleto. E E, ponto 5, tubo digestório completo, tá? Então, aqui você tem, né, a tabelinha que mostra essa sequência aí. Então, pessoal, qual seria a resposta correta nesse caso aí? Seria o ponto 5, né? Então, com base no cladograma, é correto afirmar que o ponto 5 corresponde à presença do tubo digestório completo. Tranquilo? Então, a alternativa é. Vamos lá. Questão 4. A manutenção da estabilidade do ambiente fisiológico interno de um organismo é exercida por diversos órgãos. Por exemplo, os rins são responsáveis, entre outras coisas, pela estabilidade dos níveis de sais, água e açúcar do sangue. Assinale a opção que indica corretamente o nome do mecanismo referido anteriormente, ou seja, referido anteriormente, tá? Então, nesse caso aí, qual seria, pessoal? A alternativa A, né? A homeotermia. A homeotermia que envolve essa manutenção do equilíbrio fisiológico. Tá? Alternativa A. Beleza? Muito bem. Questão 5. Observe o esquema que representa a obtenção de energia por um vertebrado. Com base nesse esquema e seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que... Aí nós temos então o esqueminha, ó, digestão, respiração celular e energia, certo? Então ele quer afirmar qual que seria o que? A resposta incorreta para essa manutenção. Seria o que? A alternativa, então, o que? A, certo? Por que a alternativa A? Porque a energia produzida está armazenada na glicose, ou seja, só é a energia que vai estar na glicose para fazer essa liberação. Então, está incorreto. Belezinha? Vamos lá. Questão 6. As minhocas participam ativamente da produção de humus. E quando maior o número desses animais, maior é a fertilidade do solo. Sobre os animais, pode-se dizer que são animais dioicos, ou seja, a gente quer saber a respeito das minhocas, né? São animais dioicos com dimorfismo sexual, fecundação interna e desenvolvimento direto, certo? Então, alternativa 6, vamos lá, continuando.
Tem um sistema reprodutor masculino bem desenvolvido, que apresenta testículo, receptáculo seminal e glândulas prostáticas. Emparelhamento de um processo reprodutivo, mas apenas transfere o esperma para outro. Armazena no veículo seminais esperma recebido e outra minhoca no momento da cópula, tá? Libera o esperma quando o casulo contendo óvulos passa pela abertura do receptáculo seminal, momento em que ocorre a fecundação, certo? Então, a alternativa correta é qual? A alternativa é. Tranquilinho? Continuando. Questão 7. A questão 7 fala o seguinte: observe a imagem abaixo e identifique os grupos taxonômicos que pertencem. Então, nós temos aí 3 grupos taxonômicos, tá vendo? Os taxons representados pela imagem 1 a 5 são, respectivamente, qual é a ordem aí, pessoal? Aqui nós temos o que? Uma medusa, né? Então, aqui nós temos uma medusa, e nós temos aqui, então, no caso, o que? Uma medusa, que nós temos outro grupo, né? Que é o grupo, por exemplo, das esponjas, e aqui envolve, por exemplo, aqui são plateumintos, né? E aqui por diante, né? Em cada um grupo. Vamos lá, então. Não perder muito tempo, né? Então, aqui, ó, por exemplo, nós temos o que? Os taxos. Eu quero saber, então, nessa sequência, qual delas que pertence, né? Então, aí, ó, nesse caso, eu tenho um cnidário, como eu falei para vocês, que é uma medusa, um ectodermata, né? No caso desse grupo aqui, um plateuminto, beleza? Um crustáceo e um anelídeo, tá? Esse aqui foi uma imagenzinha meio estranha para mim, tá? Mas é um crustáceo, beleza? Então a sequência correta é qual? Alternativa A, beleza? Então essa é a sequência, beleza? Esse aqui foi estranho. Vamos lá. Em relação, certo, ao cnidário, foram feitas as seguintes proposições. Os cnidários são aquáticos, diblásticos e com simetria radial, sendo encontrado em 2 formas, pólipos, fixos e medusa, certo? Nós vivemos aí, correto. A digestão dos cnidários é extra e intracelular, e não há aparelho respiratório, ou seja, não há aparelho respiratório, circulatório ou excretor, um sistema nervoso difuso, tá? Então aqui está a correta, beleza? 3. Nos cnidários, a produção sexuada ocorre por brotamento ou estrobilização, tá? Nos cnidários, não, então tá incorreto, beleza? Os corais e as anêmonas do mar são exemplos de classe de sifozoário, assim a alternativa correta nesse caso, então não é um sifozoário, né, pessoal? Então a alternativa correta é qual? É apenas a 1 e a 2, beleza? Vamos lá, questão 9. Sobre a denominação de vermes, estão incluídos invertebrados de vida livre parasitária, como plateumintos, nemateumintos e anelídeos. Os animais citados no texto apresentam a mesma simetria. Indique qual é essa simetria e dê 2 novidades evolutivas associadas ao aparecimento dessa simetria. Beleza? Então, nesse caso aí. Primeiramente, pessoal, o aparecimento das regiões anteriores e posteriores, né? São os 2 aí que acontecem, tá? O aparecimento da região dorsal e a região ventral. Posterior e anterior, dorsal e ventral. Alternativa A. B. Irundomedicinais, né, no caso dos sanguessugas, né, e também lombrigas atênia, tá? São exemplos, no caso lombriga e atênia, perdão. Então aqui nós temos as lombrigoides e a atênia, tá? Que é um plateuminto. São exemplos de parasitas pertencentes a cada um de um filo citado, que podem ser diferenciados também pelo fato de serem endoparasitas ou exoparasitas. Identifique o filo que pertence e separa-se quanto ao modo de vida do parasita. Vamos lá então. Ó. Primeiramente, no caso do iridíneo, pertence o que? Pertence ao filo Anelídeo, certo? E ele é o que? Ele é um exoparasita, beleza? As lombrigoides, né, que são as lombrigas, tá? É endoparasita, do filo que? Nemateuminto. E a tênia é um endoparasita, certo? Também pertence ao filo Plateuminto. Certinho?
A 10, vamos lá. Parque Nacional de Brolhos, no santuário, é um santuário ameaçado, né? Trecho da entrevista de pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rodrigo Leão de Moura, tá? Então aqui nós temos um texto, eu vou dar um foco muito nele, né? Porque a gente tem que agilizar, vamos lá. Então a primeira coisa que a pergunta é o seguinte, na questão 10. Descreva as características básicas do filo do animal na qual os corais estão agrupados. Os corais, pessoal, pertencem ao filo cnidário, tá? São animais aquáticos e diblásticos, possuem células urticantes, tá? Então, nesse caso aí. O pesquisador cita a palavra branqueamento. Explique esse fenômeno, tá? Esse fenômeno, pessoal, que está acontecendo aí nesse caso, certo? Geralmente ocorre o quê? Com os corais. Ou seja, os corais começam a sofrer por conta do aumento também de temperatura e outras características, tá? Então está associado, por exemplo, ao desaparecimento que no caso de chamado de zooxantelas, tá? E dinoflagelados autotróficos, que se relaciona, tá, diretamente, porque a temperatura vai mudando e esses animais vão desaparecendo, beleza? Vamos lá então. Pergunta do Enem, né? Vamos lá. Duas perguntas do Enem básica. O litoral paranaense registra 5.000 acidentes com águas vivas desde o início do verão. Então estamos falando aqui sobre as águas vivas. Aí vem, os acidentes com a água viva estão relacionados, tá? Aí nós temos aí, ó, a fase pólipo desse animal, quando nadam livre, pólipo não nada livre, né? Então já não é. A produção de uma substância urticante pelos cindoblastos, células presentes tanto na medusa como nos pólipos. Então está correta, alternativa B. 2. O estudante de biologia recebeu a missão do seu professor de zoologia de capturar planárias para a próxima aula, parasita, de turmas. Preocupando com sua tarefa, o estudante elaborou uma lista de locais possíveis para encontrar. Dentre esses locais escolhidos por ele é aquele que há maior probabilidade de encontrar esse animal. No caso, qual é onde vão encontrar muita planária, pessoal? A gente até comentou em aula, né? Ambiente aquático, né? Em virtude de sua respiração cutânea, na qual necessita de pele, que pele esteja sempre úmida para que ocorra trocas gasosas. Então, alternativa D de dado. Muito bem. Nas questões extras, vamos lá. A respiração aeróbica fornece um produto final. Qual é o produto final da respiração aeróbica? Gás carbônico e água. Então, alternativa C. Questão 2. Todos os seres vivos mantém um ambiente interno estável, mesmo quando em condições ambientais extremas, apresenta variações. Essa estabilidade denomina o quê? Eu quero que faça a denominação delas, né? 1. Garantia de um conjunto de relações químicas ordenadas que constitui que o 2, né? Assim cada um ser vivo mantém sua própria vida através do processo do 3 aqui, né? Garante sobrevivência das espécies. Assinar a alternativa que contém os termos que preenche corretamente as lacunas 1, 2 e 3, certo? Então, qual seria o trecho aí, pessoal? Ideal nessa sequência, né? Eu teria, então, no caso aí, ó, homeostase, né? Metabolismo e reprodução. Alternativa D de dado. Questão 3. Considere o texto a seguir. Os corais de petróleos ou corais verdadeiros são os principais organismos fornecedores de recifes, né? Os recifes corallianos, né? Comuns na região do Caribe e na Austrália. Possui um exoesqueleto de carbonato de cálcio secretado pelo epiderme do corpo, produzindo uma taça esquelética dentro do organismo se aloja. O texto se refere a quê, pessoal? Que tipo de animal aí nesse caso? A alternativa correta é qual? É cnidário, né? E antozoários, beleza? E a questão 4, nós temos um textozinho que faz o quê? Sobre a compostagem de um processo biológico encontrado que consiste em transformação de resíduos orgânicos, né, o humo, e nesse caso as minhocas são usadas para o quê? Para digerir a matéria orgânica. Resumidamente aqui, né, pessoal? Vamos lá. As minhocas são animais o quê? Aí eu quero saber que tipo de animais é as minhocas, tá? Então, pessoal, as minhocas elas são o quê? Monóicos, que realizam fecundação cruzada e possuem desenvolvimento direto. Alternativa é. Tranquilinho, pessoal? Muito bem, galerinha da terceira série. Espero que os senhores tenham pegado aí direitinho a atividade, tá? Que depois a gente vai tirar mais dúvidas aí. Então, continue estudando, galerinha.
firme e forte. Não esqueça que já temos aí em breve as inscrições para o Enem e vamos cair matando, tá? Porque os senhores têm que se formar esse ano. Firme e forte, com vírus ou sem vírus, vão se formar, beleza? Um abraço aí e a gente continua, tá? Na nossa próxima aula. Tchau!